Tá bom? Nem Números 23, 19. Êxodo, Números, Levítico, 23. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém? Você já sabe a resposta, então vamos embora. Né? Se assente. Deus é fiel, Ele não mente. Vamos lá. Tema da mensagem de hoje, o Deus que cumpre promessas. Amém? Todos nós temos promessas. As promessas de Deus, a Bíblia diz que há mais de 7.000 promessas feitas por um Deus que não mente. Se você procurar promessas sobre cura, você vai encontrar. Se você procurar promessas sobre salvação, você vai encontrar. Se você procurar promessas sobre perdão, você vai encontrar. Sobre casamento, vida sentimental, vida profissional, vida financeira. Para cada área da sua vida e da minha vida existe uma promessa. Dentre as inúmeras promessas que a palavra de Deus tem. De Gênesis a Apocalipse, com certeza você vai achar uma promessa. Por isso que eu sempre exorto a todos a lerem a Bíblia, porque quando você lê, você vai se lembrar da promessa que o Senhor tem para mim, para você. Nós sabemos que as promessas humanas, elas são vazias. O homem, ele promete e ele não cumpre, porque as promessas humanas, quando elas são feitas e não são cumpridas, elas nos deixam frustradas, elas nos deixam desanimadas. Eu tenho certeza absoluta que alguém disse para você em algum momento da sua vida, dizendo assim, pode contar comigo. Quando você precisou dessa pessoa, ela não te ajudou. Ela virou as costas, ficou em silêncio e não fez nada para te ajudar. Isso é porque a promessa era uma promessa vazia, uma promessa humana. E quando as promessas são feitas pelo homem, nós vamos falar mais à frente sobre isso, elas deixam a gente frustrado e decepcionado. Mas como o nosso Deus, ele tem uma promessa, a promessa, quando ela é feita, ela traz esperança. Porque promessa nos incentiva a seguir mesmo diante de dificuldade. Nos últimos dias, tanto quarta quanto domingo, nós temos falado, se você fazer uma retrospectiva, nós temos falado sobre passar pelo processo, suportar o processo, passar pela dificuldade do deserto, para que você possa cumprir a promessa de viver a promessa do Senhor. Então a promessa de Deus, ela nos incentiva a continuar mesmo debaixo de dificuldade. Então eu não sei qual é a sua dificuldade, as minhas dificuldades são essas aqui, ó. Essas cadeiras muitas vezes que ficam vazias, é a dificuldade às vezes de ter que insistir com as mesmas pessoas, às vezes que, como eu disse domingo passado, não é? Que muitas vezes a gente tem que ficar insistindo com pessoas que não querem Deus, que não querem buscar o Senhor, e isso muitas vezes traz cansaço. Mas a gente percebe que a promessa de Deus, ela nos incentiva a permanecer, a continuar. 24 de Mateus, último versículo, diz, aquele que perseverar até o fim alcançará a vitória, ele será salvo. Então nós precisamos entender que nós temos dificuldade, mas o que nos incentiva a continuar é a promessa de que o Senhor vai fazer alguma coisa em nosso favor. Mas apesar de termos uma promessa, o fato é que existe uma verdade, que esperar o cumprimento dessa promessa não é algo fácil, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não trabalha de acordo com o nosso relógio, ele não trabalha de acordo com a nossa pressa, com o nosso desejo. Mas mesmo que essa promessa demore aos nossos olhos, Deus continua no controle sobre todas as coisas da nossa vida. Nada está acontecendo por um acaso. Primeira coisa que eu quero que Deus quer falar comigo, com você, Deuteronômio 28:1. Deuteronômio 28:1.
há condições, Deuteronômio, há condições para que possa viver a promessa. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que eu hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Então nós percebemos por esse texto que para viver a promessa existem condições. Eu percebo que muitas pessoas querem viver algo de Deus, mas não entendem que se não seguir à risca as condições e orientações que o Senhor traz para mim e para você na palavra, nós não vamos alcançar a promessa. Porque precisamos entender que tem algumas promessas que são condicionais, ou seja, elas dependem, elas têm uma condição para que eu possa alcançar a promessa. A gente percebe ali que o Deus Todo-Poderoso diz, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. A gente tem que entender que promessa para se cumprir, Deus requer obediência, Deus requer fé, Deus requer da pessoa perseverança. A gente pode olhar para a palavra de Deus, Moisés viu a promessa, mas não entrou na terra prometida por causa da desobediência. Então, Moisés anda e por causa que ele bateu na rocha, ele não encontra a promessa. Então, viver de acordo com a vontade de Deus vai fazer com que eu e você vivamos a promessa do Senhor. Romanos 12 é claro, não vos conformeis com este século, transformem a sua mente. Então a desobediência, ela pode atrasar ou impedir o cumprimento da promessa. Por isso que a gente não pode dar bobeira. A gente tem que examinar o nosso coração e ver se existe algo que precisa ser corrigido para que a promessa se cumpra. Porque se Deus está falando, imagine você conversa com o João te aconselha sobre um assunto. Você vai conversar com a Maria te aconselha sobre o mesmo assunto. Você vai conversar com o Paulo conversa e aconselha você da mesma forma. Você vai, me fala outro nome aí, comum. José, me perdoe José, a Maria, o Paulo e o João. Mas você vai conversar com o José. O José te aconselha da mesma forma que os outros três te aconselhou, no mesmo sentido. Isso é prova de que algo precisa ser corrigido no nosso coração. Então, se há algo a ser corrigido no nosso coração, para que a promessa se cumpra, a gente tem que mudar logo, corrigir logo. Porque a nossa desobediência pode atrasar ou impedir o cumprimento da promessa. Então, se tem alguma coisa que Deus está batendo na mesma tecla, mude o jeito de falar, mude o jeito de andar, sai de perto dessa pessoa, não faça isso, não faça aquilo. Deus está dizendo para mim e para você corrigir o nosso coração. Porque quando se corrige o coração, a promessa ela não fica atrasada, ela não é impedida por causa da nossa má conduta. Então, para viver promessa, não é assim de qualquer forma. Tem que cumprir condições, como o texto está dizendo. Então, eu não sei qual é a condição que o Senhor tem requerido de você. Amém? Aí, nesse sentido, cabe a cada um examinar a si mesmo. Lá no texto da Santa Ceia, diz o texto, examine-se o homem a si mesmo, não é? Então, a gente precisa fazer uma autoanálise, examinar a nós mesmos e ver o que está errado no nosso coração. Segunda coisa, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O que nós aprendemos com esse texto aí? Que a promessa humana, ela é limitada pela natureza humana. Porque nós entendemos por esse texto que o ser humano ele é falho, ele é pecador. Porque a gente percebe que ele promete, quando a gente promete alguma coisa para alguém, essa promessa ela é baseada em emoções ou intenções, não é? Eu sempre digo que ninguém faz nada para ninguém sem ter uma intenção
às vezes por trás. Então a gente percebe que o ser humano, quando faz promessa, ele promete baseado em capacidade momentânea que pode mudar de acordo com o tempo. Vamos supor, por que muitas pessoas é enganada na época política? Por quê? Na época da política, você já viu que o político promete tanta coisa para todo mundo, mas quando ele assume, ele esquece daquilo que ele prometeu? Então a gente percebe que a promessa feita por homens, ela é baseada em capacidade momentânea que pode mudar de acordo com o tempo. Vou te dar um exemplo. Eu prometo para você que vou te dar R$1.000. Diz amém. R$1.000. Amém. Hoje, eu estou te prometendo hoje. Aí eu digo assim, daqui 15 dias eu vou te dar R$1.000. Só que hoje eu tenho os 1.000. Daqui 15 dias, quem sabe eu posso não ter os 1.000. Então, entenda, eu não vou te dar R$1.000 não. Porque depois você vai falar que eu prometi. Eu tenho 2 filhos que é mestre em aqui, ó, principalmente, a Laurinha principalmente, ela não esquece de jeito nenhum. Os R$50 lá de Porto Seguro, quem sabe da história sabe. Não, eu paguei. Não paguei, filha? Você já é casado, você já tem uma família. Do PlayStation, é porque quando foi assaltada a casa lá em Aparecida, era o PS1, PlayStation 1. Aí, na época, eu contei o testemunho que entraram lá em casa. Aí uma irmã pegou e chegou e colocou um cheque assim no meu bolso. E eu saí, né, de perto, fui no banheiro para ver quanto era o cheque. Deixa eu contar a história. Você quer vir cá pregar? Eu vou contar. Aí ela pegou e colocou assim no meu bolso assim, ó. Isso aqui é para comprar o videogame pro seu menino, que o ladrão levou. Aí eu peguei e saí, né? Fui olhar, e era o valor de R$1.000, por isso que ele falou. Isso há 200 anos atrás, 2006, 19 anos atrás. Aí o que acontece? As paredes da casa que nós morávamos precisavam de reboco, precisava rebocar. Qual que você acha que eu fiz, Thaís? Eu comprei ou reboquei? A necessidade depois da vaidade. Muito bem, Thaís. Aí até hoje ele cobra esses R$1.000. Mas meu filho, eu já te levei para a praia várias vezes, então já paguei. Não é? Que pai que nunca pegou um dinheiro de presente que alguém deu? O senhor já pegou, pai? Já, não já? Aí, ó. Deu golpe, ó. Catou. Mas é por isso que a Vanessa está usando a pensão. Agora é a Vanessa que pega. Agora é a Vanessa que pega o aposento. Então, diante desses exemplos que a gente brincou aqui, a gente faz promessas baseadas em capacidade momentânea que muda com o tempo. A promessa humana, ela depende de humor, depende de saúde, depende de tempo, depende de recursos e depende até da vontade da pessoa em cumprir aquilo que ela falou. Por isso, resumindo isso aqui, não coloque a sua esperança em promessas humanas, porque elas podem cair por terra. O texto está dizendo, maldito é o que confia no homem. Então a gente tem que entender que nós não podemos colocar a nossa esperança em promessa humana. Elas às vezes podem até ser bem intencionadas, mas não tem garantia. Não tem garantia. Eu sempre brinco que se eu tivesse o tanto de carro que já profetizaram e disseram para mim que me dariam, não, eu tinha uma concessionária, né, Tiago? Se eu tivesse o tanto de chave que já me prometeram, eu abriria um chaveiro. Porque Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar uma chave. Mas era promessa falha, promessa de falso profeta. Então a gente não pode colocar esperança em promessa humana. Elas podem até ter uma boa intenção, mas não tem a garantia. Por isso que a gente tem que confiar no Senhor acima de tudo. Salmo 118:8 diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Vamos ver se eu estou certo. Vai aí, Tiago, 118:8 de Salmos.
É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então, promessa humana, ela vai cair por terra. Porque o homem promete baseado em desejo. Quantas mulheres não foram enganadas? Quantos homens não foram enganados? Por quê? Promessas baseado em desejo. Mas o nosso Deus, ele promete baseado em propósito. Quando Deus faz uma promessa para você, ele está prometendo de acordo com um propósito não temporal, mas um propósito que vai influenciar toda a sua vida. Por isso que a gente tem que reavaliar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Reavalie aonde você tem colocado a sua esperança. Reavalie, para que você não fique frustrado, para que você não fique decepcionado, para que você não fique triste, porque às vezes você espera alguma coisa que alguém te prometeu e com o passar do tempo essa pessoa pode mudar aquilo que ela falou e dizer: não foi bem assim que eu te disse. Mas palavra é igual pena jogada ao vento. Você já viu pena jogada ao vento? Sobe num telhado, pega um saco de pena e joga para você ver ao vento. Elas vão se espalhar. Então, por isso que aqui eu também acho outro princípio. Não prometa nada para ninguém que você não vá cumprir. Não prometa nada para ninguém que você não tenha capacidade de cumprir. Aprenda a dizer não. E aprenda a não ficar iludido com promessas humanas. Amém? Não prometa o que você não vai cumprir. A Bíblia é clara. Se você fizer um propósito e não cumprir, Deus não se agrada disso. Salmo 112, se eu não me engano, diz assim: aquele que jura, mesmo que ele sofra dano, ele não pode mudar. Então, se falou, tem que dar os pulos, no linguajar mais claro. Falou, se vira e faz aquilo que falou. O nosso Deus, ele não faz promessas humanas. A promessa humana é limitada pela natureza humana que é pecadora. Segunda coisa, a promessa ela exige perseverança. Hebreus 10:36. Vocês precisam o quê? Perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, como eu tenho falado aqui, existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. O que é perseverar? É você continuar crendo mesmo sem ver. Isso é perseverar. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu creio. Está tudo contrário, mas eu creio. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que o grande desafio da espiritualidade é você continuar crendo, mesmo sem ver, mesmo sem sentir e ainda dando tudo errado. Isso é a verdadeira perseverança. Então a fé é a única coisa que nos sustenta nesse intervalo durante o cumprimento da promessa e entre a promessa feita. É a fé. A gente olha para José, ele sonhou, teve o sonho, mas ele passou pelo poço, pela prisão e o esquecimento antes do trono. Então a gente entende que a fé ela exige perseverança. Não é fácil, mas tem que ter perseverança. Então eu te deixo o conselho, persevere, continue crendo mesmo se você não está vendo. Outra coisa que a gente aprende com a palavra, Josué 21:45. Depois que você fica muito tempo sem escrever, você fica só no computador, você parece que você perde o jeito de escrever, sai tudo errado, as palavras saem tudo errado, né? A gente tem que aprender a ter o hábito mais de escrever. Né? Até eu vi um pastor falando que você escrever, você grava mais do que você digitar. Então, você fixa mais na mente. Aí eu estou falando por causa do hieróglifo que eu escrevi aqui. Ó. Até eu tenho hora que fala, o que eu escrevi aqui? É porque aqui está Josué 21:45, mas estava aparecendo um João 21:45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Amém? O texto é claro em dizer que nenhuma promessa de Deus falha.
Nenhuma promessa de Deus cai por terra. Por que que isso acontece? Porque Deus não depende de condições humanas. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, a palavra de Deus diz que Ele permanece fiel. Quando a gente olha para a palavra, Deus prometeu que o povo entraria na terra prometida, que era Canaã. Mesmo com 40 anos de deserto, o povo entrou. Então Deus, a promessa de Deus não depende daquilo que você é. Não depende daquilo que você faz. Depende única e exclusivamente dele. Ele é fiel. Ele permanece fiel. Por isso que a gente tem que entender que Deus não é... O texto diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso fala da fidelidade de Deus. Ele não quebra a aliança. Ele não quebra a aliança. Você já percebeu que o homem quebra a aliança? Eu acabei de falar, ele promete e não cumpre. Então não importa o cenário atual que você e eu estamos vivendo. Às vezes o cenário atual é um cenário de escassez, é um cenário de doença, é um cenário de crise, é um cenário de oposição, é um cenário de dificuldade em alguma área da vida. Não importa esse cenário, porque a gente percebe que a promessa de Deus ela continua viva. Pode ser o cenário que for, fácil, difícil, a promessa de Deus não caduca com o tempo, ela não cai no esquecimento, ela não para. A gente tem que entender que Deus continua vivo. Deixa lá no texto, meu filho. De todas as boas promessas do Senhor, à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então, todas as promessas que Deus tem, tanto na minha quanto na sua vida, nenhuma delas vai falhar. Todas vão se cumprir. Todas. Amém? Todas as promessas de Deus na minha e na sua vida não vão falhar. Elas vão se cumprir. Eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Eu vejo quando algumas pessoas que congregaram aqui comigo, tem a... Como é que é a menina que vai casar, que eu vou fazer o casamento dela? Ana Paula. A Ana Paula, ela congregou aqui com a gente. E ela me ligou perguntando se eu poderia fazer o casamento dela. Eu falei, faço. Ela perguntou, quanto o senhor cobra? Eu falei, ixi, cobro muito caro, só a sua oração. Tem outra irmã, a irmã Lucélia, congregou aqui comigo, passou por muitas e muitas dificuldades. Hoje ela está morando lá nos Estados Unidos. Não significa que lá ela não tenha dificuldade, mas eu tenho certeza que a vida dela mudou muito. Então, nenhuma das promessas falhou, todas se cumpriram. Amém? Outra coisa, Abacuque capítulo 2, verso 3. Abacuque 2, 3. Aí você pergunta, peraí que eu vou te explicar, vou ler o texto. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aí você diz, pastor, como que é esse negócio? Você acabou de dizer que Deus cumpre promessa, que nenhuma falha, nenhuma cai por terra. Por que está demorando? Aprenda o seguinte, a demora não é negação. A demora é para você entender que é um tempo e um propósito debaixo do céu. O sonho de José demorou 13 anos para se cumprir. 13 longos anos. Se você olhar em Caleb, ele teve que esperar 45 anos para que a promessa se cumprisse. Durante esse processo, de José no caso, ele teve que esperar esses 13 anos, ele foi moldado no caráter e na fé dele. Então Deus trabalha no tempo kairos, tempo perfeito. Não é baseado no nosso relógio. Ele tem um tempo, então a espera não é castigo, é processo. Dica a gente entender que a espera não é castigo, que a espera não é negação, é preparo, a gente vai viver a promessa do Senhor. Então, Deus está preparando você para sustentar o peso da promessa. Eu tive que passar por diversas dificuldades para suportar o peso da promessa, que é ser pastor. Porque se eu não tivesse sido moldado, lapidado lá atrás, eu não suportaria. Então, permita que Deus prepare você antes. Então, entenda, demora não é negação, é preparo. Amém? Amém. Deus está preparando você.
Outra coisa, mais duas coisas aqui eu termino. Não diz amém, não. Deus nunca esquece o que prometeu. Gênesis 21, 1. O Senhor foi bondoso com Sara. Como Sara não veio na igreja, né? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Aqui Deus cumpre com fidelidade, dando Isaque. Deus cumpriu o que ele tinha prometido a Sara. Então a fidelidade de Deus aqui ela é destacada. O texto diz que ele fez, ele foi bondoso. Deus é fiel. Sara, com 90 anos de idade, ela recebe o seu filho. Então, o que era impossível aos olhos humanos, Deus fez, porque, como eu acabei de dizer, Deus não depende de condições naturais. O médico pode ter dito, não tem jeito. Todo mundo pode dizer, está difícil. Mas Deus, ele não trabalha com condições naturais, ele trabalha com condições sobrenaturais. Então, isso prova que Deus não esqueceu da promessa que ele fez para mim e para você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus não esqueceu, ele vai fazer por você o que ele prometeu. Gênesis 21, 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Sabe qual é o significado do nome Isaque? O nome Isaque significa riso. Riso. Entenda o seguinte, o cumprimento da promessa muda, vai mudar a sua história. Porque o nome Isaque significa riso. Então, o cumprimento da promessa, quando a promessa se cumpriu para Sara e para Abraão, a promessa trouxe alegria, a promessa trouxe um novo começo, a promessa trouxe um tempo novo. Então, isso também aconteceu na história de Ana, que esperou por Samuel por anos, chorando. E quando Deus responde à oração de Ana, ela disse assim, por este menino orava eu. Entenda o seguinte, Deus está preparando para mim e para você dias de riso e celebração. Amém? Onde houve vergonha, Deus vai trazer dupla honra. Onde houve lágrimas, Deus vai trazer testemunho. Então, Sara, o verso 6 diz que ela compartilhou a alegria que ela tinha. Põe no verso 6, por gentileza. E Sara disse, Deus me encheu de riso. Preste atenção ali. E todos os que souberam disso rirão comigo. O que o texto está dizendo, queridos? Que o milagre não era só de Sara. Quando o milagre aconteceu, o milagre foi um sinal não só para Sara da fidelidade de Deus, foi um milagre para os outros. Então a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida, e quando ela se cumprir, você não pode ficar calado. Você tem que entender que a sua história, ela é capaz de inspirar outras pessoas. Por isso que a gente tem que entender, o cumprimento da história muda, o cumprimento da promessa muda a sua história. Eu já contei aqui, e a história de outras pessoas. Eu já contei aqui que eu ganhei 2 carros. O primeiro carro que eu ganhei, a história foi a seguinte, eu morava muito longe, mas eu sempre fui assíduo em todas as programações da igreja. Tinha que pegar 2 ônibus. E eu sempre ia, com dinheiro ou não, pedir dinheiro emprestado, enfim, já contei várias vezes sobre isso. E o irmão, Deus tinha a promessa de me dar um carro. E o irmão pegou e levantou um dia de um culto. Não, ele foi para a igreja, e depois ele conta. Ele disse que ele sentou, deixa eu ver aqui, era como se fosse, aqui assim, beirando a porta. Ele fez um teste com Deus. Ele disse assim, eu vou para a igreja, vou sentar nesta cadeira, e se for o Wellington, na época eu não era pastor ainda, se for o Wellington que vá pregar, se o Senhor falar comigo através dele, eu vou dar um carro para ele. E adivinha, eu preguei e Deus me usou para falar com ele. Aí ele pegou, passou um tempo, e ele pega e levanta. A igreja estava bem cheia nesse dia, era um culto de domingo, estava bem cheia, muito cheia, tinha gente até em pé. Ele pega e levanta
e vem com um envelope desses de dízimo. Só que o envelope estava com um volume muito grande, né, para ser dinheiro. E eu pensei assim, pastor, ele vai me dar o carro. Falei para o pastor do lado, ele, vamos ver, né? Aí ele pega, levanta, conta toda a história, esse teste que ele fez com Deus, e pegou e tirou a chave de dentro do envelope e disse que eu vim aqui dar o carro para o irmão Wellington. Irmão, eu sempre uso esse exemplo. Você já viu final de Copa do Mundo? Quando o Brasil fazia gol? Hoje não faz mais porque está só Jesus na causa, né? Nem vejo mais essa porcaria, perdão pela expressão. Mas quando na época que fazia gol, o Brasil ganhava, que os adversários tinham, os inimigos eram outros, tinham medo, e o Brasil ganhava, e todo mundo celebrava, quando ele tirou a chave, irmãos, o povo pulava, gritava, dava glória a Deus, vieram me abraçar e tal, e foi uma festa na igreja. Então, queridos, quando o cumprimento da promessa chega, ela muda a sua história. E não muda a história só de outros. Vou usar o exemplo do pequenininho ali. Hoje ele está grande, casado, bonito e abençoado, né, Mateus? Mas o Mateus, quando a gente ia para a igreja, pegava 2 ônibus, ele era de braço. Pegava 3, né, bem? 3 ônibus, isso, não, era 2. 3 ônibus. Nós passávamos em 2 terminal. Isso. Aí o Mateus era pequenininho, ele já foi pequeno, viu, Isadora? Aí eu pegava e carregava ele no braço. E normalmente quando a gente voltava, saía do culto, era o tempo que o povo estava saindo, da faculdade, do trabalho. Então, quem anda de ônibus sabe como é que é o negócio. Cheio. E aí eu carregava ele. E menino quando dorme, dobra o peso, né? E eu sempre falava para ele, não dorme. Não dorme. Eu não deixava ele dormir. E ele... tombando, porque eu tinha que segurar aqui e segurar aqui. Era uma mão aqui e outra aqui. E se ele dormisse, aí enrolava. E às vezes você não arrumava o banco. Aí quando a gente ganhou o carro, a primeira coisa que o Mateus entrou no carro foi, pai, agora eu posso dormir? Falei, agora você deita aí. A gente não deixava ele de short, porque na hora de voltar, fazia frio. Então ele sempre ia de calça. Né? Então, entenda isso, quando Deus cumpre a promessa na sua vida, Ele vai mudar a sua história. Amém? Vai mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Vai mudar a história e as pessoas ao seu redor vão ver e vão se alegrar com você, porque Deus foi fiel, Ele não é homem para mentir. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar em nome de Jesus. E hoje eu vi aqui uma promessa se cumprir na minha vida. Né? Eu vi meus bebezinhos cantando aqui, só os 2. A hora que a Vanessa ficou parada ali, só os 2 cantando, eu olhei e falei assim, mãe. Aí eles cantaram, a Laura cantou lá e o Mateus cantou cá. Que o Senhor os abençoe. Amém. Que o Senhor abençoe. E deixa eles, Vanessa, cantar sozinho de vez em quando, para eles perder... sim, mas é porque você vai viajar, mas o dia que você estiver aqui, deixa eles cantar para eles perder o medo. Amém? Vamos orar, vamos continuar crendo, você vai lembrar das suas promessas e você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu sei que essa demora não é negação, o Senhor é fiel para cumprir, e o Senhor vai cumprir a história, mudar a história da minha vida, quando a promessa se cumprir. Lembre ao Senhor da sua promessa, pergunte ao Senhor sobre a sua promessa, adore ao Senhor sobre a sua promessa. Pai, aqui nós estamos no nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que o Senhor não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Não existe um Deus tão fiel e tão poderoso quanto o Senhor. O Senhor fala e o Senhor cumpre. Muitas vezes aos nossos olhos parece ser demorado, mas a demora não é negação. A demora é preparo do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus, cumpra a tua promessa sobre a nossa vida. Nos ajuda a suportar o processo, nos ajuda a perseverar no Senhor, nos ajuda, ó Deus, a crer mesmo quando tudo está contrário,
ó Deus, porque eu sei que o nosso Redentor vive e por fim ele vai se levantar em nosso favor. Olha para esse homem, para essa mulher que há anos clama, ó Deus, em prol da família, do trabalho, da vida sentimental, da vida profissional. Ó Deus, há anos, ó Deus, chora. Como, ó Deus, José esperou por 13 anos, Caleb esperou por 45. Nós aqui, muitos estão esperando, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos esperando no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor renovam forças. Eles correm e não cansam, eles caminham e não se fadigam, porque, ó Deus, o Senhor é Senhor, que trabalha para o que espera no Senhor. Mas lembra, Senhor, que o nosso coração, ó Deus, pode ficar esmurecido, pode ficar abatido, pode ficar desanimado, ó Deus, nesse processo doloroso da espera. Por isso, nos ajuda a confiar no Senhor. Não deixe o nosso coração desanimar, não deixe o coração, ó Deus, esquecer das tuas promessas. Por isso, Senhor, eu te peço, traz a memória do seu povo que hoje veio e me ouviu. Ó Deus, ouviu o Senhor, aliás, traz a memória de cada um aquilo que dá esperança. O que dá esperança no dia da dor, da angústia, não é promessa humana, vazia, promessas que, ó Deus, caem por terra por causa de condições humanas. Não, o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é filho do homem para se arrepender. Eu creio que o Senhor vai mudar a história da nossa vida, que o Senhor está preparando o dia de riso, dia de celebração, dia, ó Deus, onde nós olharemos para trás e diremos, o Senhor estava comigo e eu não percebia. E hoje eu vivo a promessa, porque o Senhor não é homem para mentir. Como o Senhor disse para Josué, nenhuma das suas promessas falharam, nenhuma caiu por terra. Todas elas, ó Deus, se cumpriram. E eu creio, Senhor, que todas as promessas que o Senhor tem sobre esta igreja vão se cumprir. O homem pode falar e não cumprir, mas eu não espero, ó Deus, em homens. É melhor refugiar-se no Senhor do que esperar, ó Deus, a ajuda do homem. Eu abençoo o teu povo e suplico, intercedendo em favor do seu povo. Não deixe o seu povo esmurecer. Confirma a promessa, abre portas, Senhor, supre necessidade, abençoa a casa, abençoa o casamento, salva a família. Em nome de Jesus, prospera o caminho do teu povo, o que é solteiro se case. Ó Deus, o que tem ministério seja próspero no ministério, o que está enfermo seja curado, o que está desanimado seja revigorado e fortalecido pelo Senhor. Em o nome de Jesus, vem cumprir promessas sobre o ministério Crescer em Cristo. Vem, ó Deus, alargar as nossas fronteiras. Vem, ó Deus, nos prosperar. Vem trazer gente nova. Vem despertar os antigos. Em nome de Jesus, vem fazer um avivamento, um reboliço no meio desse povo. Ó Deus, curando, batizando com o Espírito Santo, distribuindo dons, levantando homens e mulheres que tenham coragem de dizer assim, diz o Senhor. Eu abençoo o teu povo. E creio que o Senhor, ó Deus, há de cumprir a tua promessa sobre a nossa vida. Porque o Senhor não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Eu creio no nome de Jesus. Amém? Amém, Leondas? Glória a Deus? Amém. Então nós vamos orar, caso você queira ofertar, dizimar. Ao término você vem aqui e faça. Vamos orar encerrando. Amanhã é feriado. Sexta-feira nós estaremos aqui às 19 horas orando. Amém? Milagres são alcançados de joelho. Promessas são cumpridas para aqueles que oram. Então, sexta-feira nós estaremos aqui orando. Sábado às 9 horas eu vou estar aqui juntamente com a minha família. Nós vamos estar limpando. Você vai se livrar, né? Você viaja que dia? Amém. Sábado, 9 horas da manhã, nós vamos dar uma geral aqui na igreja, que está precisando limpar. E domingo, culto ao Senhor nosso Deus, Santa Ceia com ceia. Traga um prato de comida, um refrigerante, um suco, um sorvete, um açaí. Traga alguma coisa para colaborar, para que todos comam. Sempre tem sobrado, graças a Deus. Nunca faltou. Amém? Então, essa é a programação para esta semana. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, toda glória e honra sejam dadas ao Senhor.
pela sua graça e a sua misericórdia, pela sua fidelidade em cumprir promessas. Eu abençoo o retorno para casa, que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o seu povo, no nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Está terminado em nome de Jesus.